Olá, turma, tudo bem? Espero que estejam bem. Aqui é o professor Renan e nessa aula de hoje iremos falar sobre a termoquímica. O que é a termoquímica? Bem, eu irei fazer um resumo para vocês. Será uma aula rápida, porém bem gostosa de estudar. Eu irei associar a termoquímica com coisas que você vê no dia a dia ou com coisas que você fazem, mas se tornará bem bacana e vocês conseguirão entender o que é realmente a termoquímica. Será uma aula apenas para o entendimento de vocês do que é a termoquímica. Eu não irei aprofundar muito no assunto, porém, vocês irão saber o que é e se ouvirem já terão uma noção do que é a termoquímica. Tudo bem? Então, sem mais enrolações, vamos para a aula. Então, vamos lá. Termoquímica. A termoquímica é uma parte da química que estuda as trocas de calor, ou seja, a transferência de energia envolvida durante as reações químicas. Além disso, a termoquímica também se ocupa em entender a transferência de calor existente nos fenômenos físicos, como as transformações de estado físico entre os estados sólidos, líquidos e gasosos. Para uma melhor compreensão do assunto, é importante conhecer os principais conceitos da termodinâmica. São eles: calor, a energia térmica envolvida nas reações químicas. O calor sempre ocorre do corpo de maior temperatura, ou seja, mais quente para o corpo de temperatura mais baixa, isto é, mais frio. A energia. A energia consiste na capacidade de realizar trabalho ou transformar calor. O trabalho é a força aplicada em um objeto para deslocá-lo de um ponto a outro. Corresponde à troca de energia sem que haja diferença de temperatura. Na termoquímica, as reações químicas que ocorrem durante a troca de energia na forma de calor são divididas em reações exotérmicas e endotérmicas. Bem, deu para entender, né, que a termoquímica é a transferência de calor que ocorre entre as reações químicas. Vai ficar bem mais fácil entender quando eu mostrar para vocês alguns exemplos. Quando eu vou colocar algumas fotos no próximo slide, que vocês conseguirão ver e irão associar com coisas que vocês veem no dia a dia ou que fazem, que vão entender que a transferência de calor é bem visível, é bem fácil de vocês conseguirem visualizar no dia a dia, que vai ser, que eu irei explicar mais para vocês, é a reação exotérmica e endotérmica. Com essas imagens ficará bem mais fácil de entender, mas deu para entender um pouquinho já o que é a termoquímica, né? Da onde veio, por quê? É simplesmente a transferência de calor que ocorre entre as reações químicas. Então vamos para a próxima parte, onde ele está explicando para vocês um pouquinho melhor essas duas reações e logo após irei mostrar algumas imagens que vocês conseguirão entender bem melhor. Tudo bem? Então vamos lá. Ok, vamos lá então. Agora eu irei falar para vocês sobre as reações endotérmicas e reações exotérmicas. Tudo bem? Vamos lá então. As reações endotérmicas na termoquímica, as reações químicas podem absorver ou liberar energia. A troca de calor entre as substâncias acontece entre os corpos que contêm maior temperatura para o que possui menor temperatura. A reação endotérmica acontece pela absorção de calor. Nesse caso, um corpo absorve o calor e simultaneamente libera calor pelo sistema em que ele está inserido. As reações endotérmicas são caracterizadas pela sensação de resfriamento. Um bom exemplo é a reação endotérmica, é o fenômeno de fotossíntese. Quando a luz do sol penetra em uma molécula de clorofila das plantas, ela absorve uma parte da energia luminosa, de forma que a reação dos gases carbônicos em contato com a água produzem glicose, além da liberação de oxigênio. Deu para entender um pouquinho sobre a endotérmica, né?
Eu vou explicar agora sobre a exotérmica e logo depois eu venho com alguns exemplos sobre as duas para vocês estarem entendendo um pouquinho melhor. As reações exotérmicas, na termoquímica, a reação exotérmica é o oposto da reação endotérmica. Nesse caso, o que ocorre é a liberação de calor durante as reações químicas. As sensações caracterizadas por esse fenômeno é de aquecimento. Um exemplo do cotidiano que consiste nas reações exotérmicas é aquecer as mãos na lareira. A combustão da lenha libera calor para o meio externo, causando a sensação de aquecimento. Ainda utilizando o exemplo da combustão, temos a queima de álcool, da gasolina e do óleo diesel de automóveis, além da queima de papel e gases aplicados nas reações que liberam calor. Deu para entender um pouquinho, né, sobre as reações endotérmicas e exotérmicas. A endotérmica libera calor e a endotérmica absorve o calor. Bem, vocês conseguem perceber aí que eu coloquei duas imagens, né? Uma da reação exotérmica e outra da reação endotérmica. Eu coloquei essa vela acesa e essa chaleirinha aí no fogo, com água. Bem, a primeira, essa vela aí acesa, que é a reação exotérmica, é mais para vocês conseguirem associar o que é exotérmica. É essa liberação de calor. Vocês conseguem ver que a vela está acesa, né? Ela está liberando o calor. É só para facilitar o entendimento de vocês. Vocês conseguem associar com várias coisas depois que vocês entenderem isso. Vocês conseguem associar o que é exotérmico. E a outra é a reação endotérmica. Eu coloquei essa chaleirinha no fogo com água dentro. O que está acontecendo ali? Ela está absorvendo o calor, que vocês também conseguem associar com várias outras coisas. É mesmo só para facilitar o entendimento de vocês. O que é a reação exotérmica e a endotérmica com coisas que vocês conseguem ver no cotidiano. Provavelmente eu mostrei essas duas imagens para vocês, mas na mente de vocês já estão imaginando várias outras coisas que acontecem em reação exotérmica e reações endotérmicas. Então é isso que eu queria mostrar para vocês sobre as reações exotérmicas e endotérmicas. Eram isso. Eu acho que com esse pouco conteúdo aí que eu mostrei para vocês já conseguem agora perceber, ou se alguém comentar ou ver, vocês já vão saber o que é essa reação, o que é a reação endotérmica e o que é a reação exotérmica. Então, vamos para a próxima fase, que eu irei abordar do assunto da termoquímica. Sem mais delongas, vamos lá. Ok, então, agora, continuando na termoquímica, vamos falar um pouco sobre a entalpia. Bem, vou explicar para vocês mais ou menos o que é a entalpia. A entalpia é a quantidade de energia em uma determinada reação. Podemos calcular o valor de um sistema através da variação de entalpia, ΔH. A variação de entalpia está na diferença entre a entalpia dos produtos e a dos reagentes. Sendo assim, o calor de uma reação corresponde ao calor liberado ou absorvido em uma reação e é simbolizado por ΔH. Bem, a gente calcula assim mais ou menos, é o ΔH total igual ao ΔH final menos o ΔH inicial. A variação da entalpia pode ser determinada pela equação acima e depende da temperatura, pressão, estado físico, número de mol e variação alotrópico das substâncias. Em algumas reações químicas não sintetizadas, não é possível calcular o valor de ΔH, o que faz com que sua entalpia seja conhecida através de entalpia de outras reações. Daí entra a lei de Henry. Em uma reação, a variação de entalpia é a mesma independente da etapa em que ocorre a reação. Com o intuito de calcular a entalpia de reação, foi criada uma forma padrão de realizar comparações chamadas entalpia padrão, para que a entalpia seja comparada de acordo com uma das mesmas condições, que leva o nome de estado padrão. Bem, a entalpia é isso aí que eu expliquei para vocês.
um modo que a gente tem de calcular a temperatura, usando o ΔH total igual ao ΔH final menos o ΔH inicial. Eu não vou aprofundar muito, eu vou deixar assim mesmo, que é só como foi o prometido no meu plano de aula, foi o básico, somente os conceitos para entender. Eu irei falar um pouco mais sobre as entalpias no próximo slide, tudo bem? Vamos lá então. Bom, turma, para finalizar, eu vou falar dos tipos de entalpias, que é o que eu acho que ficou faltando falar nesses slides. Os tipos de entalpia mais comuns são entalpia de formação, corresponde à energia absorvida ou liberada necessária para formar um mol de uma substância. Nesse caso, as substâncias devem ser simples, caracterizadas por pressão e temperatura constante. A outra é a entalpia padrão de combustão. É a energia liberada no processo de combustão completa. É necessário que a pressão e a temperatura também sejam constantes para ocorrer a reação química. Bom, turma, é isso aí. Como o prometido na minha aula, eu disse que eu ia dar apenas um resumo sobre a termoquímica, foi o que eu fiz. Eu falei um pouquinho sobre cada coisa, sobre cada tema dentro da termoquímica. Creio que vocês entenderam e têm uma noção. É claro, essa aula não é não é muito aprofundada. É mais para vocês apenas terem o conhecimento sobre o assunto. Se precisarem ter uma aula mais aprofundada, terão que estudar um pouquinho mais a respeito, porque o que eu passei foi bem pouquinho. Foi só para terem uma noção sobre o assunto. Espero que tenham gostado, que tenha sido produtiva essa aula, mesmo sendo bem curta, que aí que eu consegui mostrar todos os pontos principais da termoquímica. E eu vou deixar uma pergunta, um exercício para vocês. Ele é bem simples, dentro do que eu comentei com vocês, é mais sobre a reações endotérmicas e reações isotérmicas. Espero que vocês façam, leiam e tentem responder, porque é bem simples e é bem bacana. Obrigado pela atenção de vocês, espero que todos tenham um ótimo final de semana e início de semana já, né? E até a próxima. Tchau, tchau.